Hoje eu quero mostrar para vocês a mixagem que eu fiz para uma bateria de rock. Quero destrinchar aqui tudo que eu usei para chegar nesse resultado aqui. Oi gente, eu sou Pablo Moreno Pires e hoje vamos ver aqui como eu fiz essa mix de batera. Como vocês ouviram dentro do contexto da música, né, com guitarra e com baixo, vamos ouvir apenas a bateria. Eu gosto muito do som, aí vocês estão ouvindo com a mixagem que eu fiz. É uma produção de Fábio Gonçalves e Paulo Muti para uma música de uma artista baiana chamada Vaga Luzia, que eu gosto muito. E eu gravei essa bateria aqui no estúdio. Quem está tocando é Beto Martins, que é um cara também que está sempre gravando aqui e que eu gosto muito da forma como ele toca e como ele compreende a gravação da bateria. E o que vocês acabaram de ouvir tem processamento. Vamos ouvir agora a bateria sem nenhum processamento. Então eu vou primeiro dar bypass no que eu estou utilizando aqui no meu Mix Bus e vou dar bypass em todos os plugins. E isso foi o que foi gravado. Notem que eu já tenho um som de bateria muito legal, sem processamento nenhum. E aí, talvez os ouvidos mais atentos vão notar que esse som ele não é tão saturado quanto o outro. E aí é que está o pulo do gato, na minha opinião. Quando eu tenho as guitarras, tudo insertado, para que a bateria seja agressiva e para que ela fure na mix, eu preciso usar um pouco de saturação. Então agora eu vou ligar apenas o meu Mix Bus. Eu já começo a mix com o Mix Bus ligado, porque isso, o que eu coloquei no Mix Bus vai influenciar em todas as outras decisões que eu tomar. Então no Mix Bus aqui eu tenho a seguinte estrutura. O áudio sai do Pro Tools, vem para esse compressor aqui, da IGS, é um S-Type, é um compressor VCA, e eu estou utilizando ele de maneira, assim, agora, sem o processamento de plugins que eu fiz, não parece tão agressivo, mas ele vai comprimir bastante. Saindo dele, eu venho aqui para o SSL Fusion. E no SSL Fusion eu estou utilizando Vintage Drive, que é um processamento de distorção, de saturação, perdão. O Violet EQ, adicionando muito pouco em 30 Hz e em 20 Hz. Notem também que eu estou usando um High Pass Filter em 30 Hz, aqui na primeira seção do Fusion. Estou utilizando também o compressor de frequências altas. Ele ajuda a dar uma... Porque quando eu uso saturação, eu acabo excitando muito também as frequências altas, mesmo eu utilizando um saturador multibanda. Eu queria uma saturação de frequências altas, por exemplo, na caixa, no bumbo. E isso acaba trazendo, como eu não usei nenhum gate, não tem gate nenhum aí, certo? Isso acaba trazendo um pouco de vazamento de prato, de coisas. Então isso aqui me ajuda a mitigar isso, a dar sempre uma beliscadinha e comprimir um pouquinho esses vazamentos, né? E por último aqui, no Fusion, eu estou utilizando o Stereo Image, que é para abertura, um pouquinho do estéreo, porque a compressão que eu estou utilizando em outboard, compressores VCA, eles tendem a dar uma cola muito boa, mas eles às vezes não abrem o som, não trazem uma sensação de um som mais largo. Então, nesse caso, eu estou apelando um pouquinho aqui para esse Stereo Image. E nesse último aqui item, eu tenho um transformador. E o som desse transformador também tem impacto. Dá uma certa, digamos assim, excitada nas frequências altas e mexe na relação do grave um pouquinho. Eu gosto muito de como isso aqui está funcionando. E aqui eu tenho um insert. Então eu escolhi, antes do EQ, aqui exatamente, eu estou insertando o SSL Bus Plus.
E lá eu tenho também equalização dinâmica e estou utilizando em modo mid-side. Então, o primeiro canal aqui comprime tudo que diz respeito ao que está mono, ou seja, bumbo, caixa, e o segundo canal, a informação estéreo, né? A diferença entre os canais. Então, dito isso, vamos começar agora com o Mix Bus ligado. Primeiro, o bumbo. Bom, vocês podem ver aqui que no bumbo eu tenho um equalizador no canal do bumbo in. Vou abrir aqui para vocês. Cortando médio grave, excitando um pouquinho altas, cortando sub. No kick out, somente tirando um pouco das frequências altas, porque tem um pouquinho de vazamento. Vamos lá deixar aqui. E aí, isso aqui seria o bumbo só com esses dois processamentos e nada mais. Agora vamos começar a tratar o bus do bumbo. Eu peguei esses dois canais e mandei para um canal auxiliar. E aí insertei primeiro esse SSL aqui, o Channel Strip, o 4000, que eu gosto bastante. E eu estou dando um boost em mais ou menos 2K e alguma coisa, 3 dB. Estou cortando em 400 Hz mais ou menos, cortando uns 5 dBs. Estou dando boost em 80 Hz, uns 3 dBs. Não estou utilizando compressão, nada e nem gate daqui, certo? Vamos ouvir. Ainda é uma diferença sutil. E aí eu venho com um distressor na sequência. Notem que tem um ataque mais lento e um release rápido. Apesar de ser uma bateria num contexto de rock, eu não tenho um perfil de uma mão tão pesada. Eu gosto de ter, digamos assim, uma compressão que não parece compressão, sabe? Então eu vou utilizando às vezes compressão em vários estágios para obter o que às vezes uma pessoa faz com um processador só. Porque para mim soa menos agressivo. Então vocês vão ver que depois do distress aqui, eu tenho o FabFilter Saturn. Esse é um plugin de saturação e é um plugin multibanda. E como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 bandas e na banda grave tem bem menos saturação. Na média aqui tem bastante saturação e na alta também. Então vamos ouvir agora como é que soa adicionando o Saturn. Sem ele. Vocês notam que é bastante, né? É uma diferença muito considerável. Então eu vou chegar aqui na banda mais alta e vou baixar o drive aqui para 50%. Vamos ouvir de novo. Eu estou fazendo esses julgamentos porque eu já ouvi o resto da música e aí eu acho que utilizando 100%, por exemplo, nessa banda de altas, o kick fura mais, o bumbo fura mais na mix. Mas eu vou, assim, ouvindo aqui agora separadamente, eu diria que 60% é o máximo que eu usaria nesse caso. Só que eu tenho que pensar tudo dentro de um contexto. Apesar de eu estar mostrando a vocês essas coisas isoladamente, elas fazem parte de um contexto. Então o importante é como a bateria soa com o todo, certo? Com a música toda. Então depois do Saturn, eu tenho Spiff. É um plugin da Oak Sound, é o mesmo fabricante, o mesmo desenvolvedor, perdão, do Surf. E esse é um plugin de transiência, né? Você pode aumentar ou tirar transiência. E eu estou utilizando aqui, tem um preset aqui chamado Kick Define, que eu ajusto geralmente para o que eu quero. Eu nunca uso um preset e é isso. A não ser que eu coloque o preset e soe bem. Mas geralmente eu estou sempre ajustando os presets. Então eu ajustei aqui e ele vai ajudar a dar um pouco mais de ataque.
Agora, depois na sequência, 11,76. Notem, ele está comprimindo muito pouco. A intenção, como eu disse, é obter o que eu poderia fazer com um compressor, obter em camadas para que eu tenha um som um pouco mais natural. Pelo menos é assim que eu escuto. Novamente o SSL e novamente usando mais ou menos as mesmas frequências, variando um pouquinho. Digamos aqui eu aumentei, eu puxei mais as frequências altas e vou voltar aqui um pouquinho, tirando mais ou menos na mesma região, dando um boost aqui na mesma que eu acho que não seria nem necessário. Vamos ver como é que soa assim. Para mim tá ok. Então agora as cerejas do bolo. Pultec, que por incrível que pareça eu tô cortando grave em 60. Eu sei que muita gente adicionaria, mas é porque eu já tenho 2 microfones com um som de bumbo muito parrudo, né? Então eu, dentro da mix, eu acho que eu não precisava desse sub todo. Eu cortei aqui e tô cortando também bastante em 10K, vocês podem ver aqui, que é vazamento, né? Então vamos ouvir como é que soa com o Pultec. Legal. E agora, Transient Designer. Aqui, na verdade, eu quero tirar um pouco do sustain. Só um pouquinho. Às vezes eu nem uso. Eu gosto de usar, deixar num canal, num auxiliar de bumbo, mas nem sempre eu uso isso. Então notem que aqui eu tô tirando um cliquezinho, ó. Quase nada. Então, vocês podem ver plugins aqui que às vezes durante o processo de mixagem, porque eu estou mostrando isso para vocês, mas eu fiz isso previamente, eu só estou agora mostrando o que eu fiz, né? Então, durante o processo de mixagem, às vezes eu habilito um plugin e não uso o plugin. Às vezes eu esqueço o que ele está fazendo ali. Se ele não estiver interferindo no som de uma maneira negativa, eu posso até deixar ele lá. E às vezes eu posso esquecer realmente que eu usei o plugin e, sei lá, ele não está interferindo nem a favor nem contra e eu deixo ele lá. Então aqui é esse caso, mais ou menos. E por último eu tenho um Trim, que é um plugin de ganho. Isso aqui eu estou tentando já moldar a minha estrutura de ganho com base no que eu vou fazer depois. Então eu estou tirando 5 dBs do bumbo. E tudo que eu fiz antes, eu não queria mexer, por exemplo, no volume, nos faders aqui dos canais do bumbo, porque isso vai interferir todos esses plugins que eu coloquei antes do trim. Então eu controlo essa saída, né? Quanto eu estou mandando de sinal pro bus da bateria, né? Dessa maneira. Vamos agora ouvir o bumbo sem nada e com. Primeiro sem nada. Tem um médio um pouco parecendo uma caixa, assim, uma coisa meio boxe. E agora com tudo. Não parece muito significativo, né? A princípio. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Caixa. Bom, na caixa, mic top da caixa, somente filtrando um harmônico aqui. E no mic da esteira, cortando grave. Vamos habilitar os dois. Vamos ouvir a caixa sem nada. Agora, só esses dois equalizadores. Como vocês podem ver aí, tem bastante vazamento, né? De hi-hat e tal. Não estou usando gate. Não é que eu seja contra gate, mas eu queria mostrar para vocês algo assim. Uma bateria real, uma bateria que foi gravada de verdade. Não é uma programação. Eu vejo muitos tutoriais que ensinam assim a fazer replace, a isso, aquilo. Eu queria mostrar um som sem nenhuma adição de sample. Nada, certo? É só a mão do músico e esteticamente o que eu gostaria de atingir com isso. Voltando para a caixa. No auxiliar da caixa, mais uma vez aqui cortando o primeiro plugin, um Fab Filter Pro Q4, cortando uma frequência aqui em 640 Hz, com um Q
não tão estreito. Distressor, na sequência, vamos ouvir. Notem que aqui no Distressor, eu tô com essas 3 luzes aqui, o detector. Ó, você pode colocar para o detector liberar o grave. E esse link aqui com os 3, ele libera bastante o grave, mas tem uma coisa assim, uma saturadazinha. Eu vou falar muito em saturação. Olha na sequência o que eu tenho. Um Saturn, mais uma vez, plugin de saturação. E aqui tem um macete. Eu não estou usando um gate, mas notem que aqui na caixa eu tenho 2 bandas. E essa banda aqui, ela tem esse processador aqui, ó, dinâmico. Olha a diferença que isso faz. Eu vou desabilitar primeiro isso. Vamos ouvir a caixa. Vou habilitar. Notem, o vazamento diminuiu muito, mas não é um gate tradicional. Então, esse é um macete que eu já vi vários caras que eu admiro mixando usarem, né? Eles usam esse plugin. Eu comprei esse plugin a princípio por causa disso. Mas depois eu descobri que, sei lá, a saturação é algo que pode ajudar muito em algumas circunstâncias. Não é o meu dia a dia tá mixando esse tipo de coisa. Inclusive, essa música não foi mixada por mim. Aqui eu estou usando a gravação como uma demonstração, mas ela vai ser lançada e foi mixada pelo meu amigo Fábio Gonçalves, que também tocou baixo, né? O Paulo Muti tocou guitarras, e eles são produtores da faixa, mas eu estou usando aqui como demonstração. Queria, inclusive, agradecer a Vagaluzia que cedeu a faixa para eu fazer essa demonstração. Então aqui eu tenho na caixa esse plugin, basicamente para saturar e também para cortar um pouco desse vazamento. Então, com ele, sem agora. Com. Então, assim, muito importante. Beto é um baterista muito equilibrado, baterista muito bom que toca, tem, assim, o vazamento de hi-hat que tem aí parece muito, mas podia ser muito pior com um baterista inexperiente. Na sequência, na caixa eu ainda tenho Spiff, mesma coisa, transiente, estou aumentando o transiente. Tem um plugin, um preset aqui chamado Snare Body and Splash, que eu estou utilizando, mas eu sempre dou uma adaptada em relação ao que eu quero. Nesse caso, funcionou o preset logo de cara. Vamos ouvir com. Sem. Com. Um pouco mais de tiro na caixa. Na sequência, 1176, famigerado 1176 da Universal Audio. Notem, a agulha mal se move, porque eu tô comprimindo muito no bus da bateria, mas é bastante mesmo. Então, tanto bumbo quanto caixa vão excitar bastante o que eu tô fazendo no mix bus, né, da bateria. Então, por isso eu não estou apelando tanto nos canais individualmente. O que eu estou fazendo é para dar um pouquinho mais de sustentação. Às vezes, no caso da caixa, eu quero que um sustain mais prolongado. Então, mas eu não quero amassar, porque eu já vou amassar no final. Isso é uma escolha minha. Eu poderia ter feito de outra maneira, beleza? Então, 1176. Depois eu tô com um clipper aqui. Para pegar qualquer pico e dar uma... Porque eu fiz isso muito rápido, gente. Isso aqui é uma mix que, tipo assim, não era a mix que a artista ia utilizar. Eu fiz isso rapidinho, em, sei lá, 15, 20 minutos. Então, eu queria controlar as coisas, eu não queria que, digamos, nada tivesse excitando demais também o Master Bus. Então, tinha alguns picos na caixa, eu coloquei um clipper para poder dar uma cortada nisso, né? E depois do clipper, no Pultec eu tenho um boost,
em 100 Hz e tenho um boost em 12K. Vamos ouvir com o Pultec. Notem também que eu estou compensando isso aqui, ó. Sem. Essa caixa é uma Ludwig Acrolite de 14x5. É uma caixa curta. E Beto tá tocando com rimshot e tal. Então, se fosse uma caixa mais parruda, 14x6,5, por exemplo, eu acho que eu não precisaria dar tanto boost aqui em 100 Hz. Mas eu quero que a caixa soe assim. Talvez não fosse a caixa certa, mas para mim tá funcionando assim. Depois disso, Transient Designer. Aqui eu tô aumentando o sustain para prolongar o release, né? Tudo muito sutil. Talvez vocês não consigam perceber isso. Você está habilitando as coisas e eu quase não percebo a diferença, mas tem diferença. Um limiter depois. Só para tirar esse pico mesmo, segurar. E o trim, mais uma vez, porque aqui é o ajuste do volume que eu estou mandando a caixa para o Mix Bus. Hi-hat, nada, somente FabFilter Pro Q4 aqui cortando. Já que também gravei cortando bastante grave no pré. Tom, equalização com FabFilter. Surdo, a mesma coisa, mais ou menos, só que com frequências diferentes. Mas as altas é a mesma região que eu estou puxando. Eu não estou usando gate nenhum. Então, tenho também 11,76 nos dois. Ataque lento e release rápido. Saturn, saturação fundamental para mim, para trazer o som dos tons. Então, vou escolher uma passagem aqui e tem um trim, mas eu vou escolher uma passagem que tem os tons para vocês verem aqui, ó. Notem que eu apenas cortei a parte que os tons não tocam, só isso, mas não tem gate. Deixa eu mostrar aqui só os tons para vocês. Legal. Continuando, depois dos tons eu tenho os overheads. Aqui nos overheads eu estou fazendo também equalização para cortar sub, porque eu não quero que o overhead, no caso de um som como esse, o overhead não tem tanta participação no som da bateria quanto em outros estilos que eu gravo. Na minha opinião, overhead é o som principal da bateria para jazz, para alguns outros estilos que eu gravo. Mas aqui ele tá bem baixinho na mix e ele basicamente serve como pratos e um reforçozinho para os tambores. Porque o som da caixa, eu não queria tanta caixa nos overheads, queria ter mais controle da caixa ali nos microfones da caixa, né? Então, nos overheads eu estou utilizando no buzz dos overheads Fairchild, aqui com pouca compressão, vamos ouvir só os overheads agora. Então eu estou controlando, na verdade, a caixa nos overheads e reforçando um pouco dos tambores e, lógico, o som dos pratos. Depois do Fairchild, temos aqui um ATR-102, um Ampex, que é um plugin, uma simulação de uma máquina de fita. Eu gosto muito desse plugin. É o meu plugin dos que eu usei, né? De simulação de fita, é o que eu mais gosto e eu uso bastante. Excelente para mim. Ele dá uma textura diferente para o som. Esses overheads foram gravados com um par de Neumann. E, assim, eu não sou muito fã de condensa no overhead, geralmente. Mas com o Ribbon, eu estava tendo muita interferência. Tinha muita fundamental por exemplo, da caixa, dos tambores no overhead. E isso estava me fazendo ter que cortar muita coisa do overhead. Então, a gente, quando foi gravar, eu microfonei com o Ribbon
os overheads, e depois eu tirei e coloquei esse par de Neumann, porque achei que para a faixa ia funcionar melhor. O produtor também que estava aqui, um dos produtores, né, Fábio, acompanhando, achou melhor também fazer isso. Continuando nos overheads, Pultec, que eu estou cortando, na verdade, aqui em 10K, cortando em 100 Hz, porque eu não quero tanto grave nos overheads, como eu falei anteriormente. Sem agora o equalizador. Bom, então é basicamente controle e um pouco de textura que eu estou fazendo nos overheads. E uma compressão moderada. Aí eu tenho um microfone aqui que eu chamo de mic do joelho. Esse microfone é um microfone de fita. E esse mic, ele tá ali para reforçar o ataque da caixa, do bumbo, um pouco dos tambores. Então eu fiz uma equalização aqui, cortando grave, porque ele estava interferindo muito no som do bumbo, cortando altas e cortando um pouco de médio, que é um médio que estava na caixa, né? Que é uma frequência, um ringzinho que tinha na caixa e que ficou muito reforçado por esse microfone. Então, fazendo esse corte, vamos ouvir só esse mic. Note como ele tem uma definição muito boa, um equilíbrio muito bom da bateria, né? Dos tambores, tudo. Então, esse mic aí tem uma importância no som. E aí eu vou saturar usando o Saturn, esse mesmo plugin, vamos ouvir, ou esse mesmo canal, vamos ouvir. 100 agora. Eu estou usando aquele mesmo princípio aqui, ó, das dinâmicas nessa banda aqui de frequências altas. Eu estou cortando um pouco, porque no geral da mix isso aqui estava espirrando um pouco. Então eu estou usando esse processo aqui de dinâmicas para tentar... Vou notar que quando eu habilito o plugin, o som fica mais dark. Sem o plugin. Então, talvez eu tenha ido até um pouco longe demais, eu vou voltar um pouquinho aqui. Pronto. Vamos ouvir depois no contexto. Aí eu tenho 1176 espancando. Ataque médio e release também, assim, não tão rápido. E esse eu estou esmagando, você vê com todos os botões apertados aqui, porque esse é um mic de reforço. Eu quero que ele ajude no som da caixa, no som do bumbo, no som dos tambores, né? E ele vai trazer um pouco de punch e de definição para essas peças, né? E aí, depois daí vem a cereja do bolo. Eu vou habilitar agora tudo que eu tenho... Ah, perdão, esqueci de mais uma coisa. Tem um transiente designer também nesse microfone do joelho, e eu estou aumentando bastante o sustain. Vamos ouvir como é que funciona. Sem. Com. Sutil também, mas faz diferença. E aí... Dito isso, eu tenho todos os microfones que são próximos, né, close mics da bateria. Eu vou ouvir agora tudo junto, esses microfones da bateria. Para mim tá muito legal. E agora eu começo o meu processamento no bus de bateria. E aí eu tenho primeiro um Fab Filter Pro Q4, cortando um pouquinho de grave, cortando uma região aqui que eu acho meio nasal. Shadow Hills Mastering Compressor. Não estou nem comprimindo, aqui é só por causa da cor. Eu gosto da cor. A Mac 250, abrindo aqui o estéreo um pouquinho. E pouquinho de... pouquíssima coisa aqui. Equalização assim, você vê, muito pouco. Talvez até seja dispensável o que eu fiz aqui na equalização. Talvez na hora que eu fiz eu tenha gostado, e se eu fizer olhando agora, talvez eu não goste mais, queira tirar.
Mas o plugin tem uma saturação aqui também nele. Então, esse THD aqui é importante, isso interfere no som. Além do estéreo, né, que eu estou mexendo aqui, acrescentando 8% aqui na abertura, sempre tomando cuidado com a correlação aqui da fase, né, para ver se está tudo ok. Você não vai colapsar quando eu ouvi em mono. E depois disso, eu utilizei um outro plugin que eu gosto muito da cor, o Curve Bender da Chandler. E notem que eu tô simplesmente tirando um cliquezinho aqui, ó, no grave, e é só isso. De resto é para pegar a cor do plugin. Eu gostaria muito de ter esse hardware, é caríssimo. Imagino que deva ser, poxa, uma coisa surreal, porque o plugin para mim já faz algo muito legal. Vamos ouvir até aí. Ótimo. E aí, mais saturação. Dessa vez, apesar do Saturn ser multibanda, dessa vez eu não estou utilizando nenhuma banda específica e estou saturando pouquinho, 5% aqui. Mas faz diferença também. Vamos ouvir com. Muito legal. Para mim, o que ele faz para a caixa, para os tambores, faz muita diferença. Por último, ATR 102 para dar aquela engordada. Sempre e 15 IPS. Sem. Com. Gosto muito desse plugin, acho massa. Então aí eu tenho tudo que eu fiz com o plugin na bateria, certo? E estou utilizando o meu Mixbus aqui. Eu vou agora desabilitar meu Mixbus. Vou habilitar agora. Faz diferença, né? Dava para fazer algo com plugin? Dava. Mas estou utilizando isso aqui. Feito isso, agora a gente vai para a cereja do bolo do som da bateria, na minha opinião, que é a sala. Então eu tenho 2 mix de sala aqui. Um é, na verdade, na minha sala de gravação, ao lado dela tem um banheiro. Então eu coloquei um microfone de fita dentro do banheiro e soa assim. Vamos ouvir só esse microfone, sem nada, certo? Como ele foi gravado. Opa, perdão, errei. Coloquei primeiro o estéreo, então vou falar primeiro do estéreo. Esse microfone aqui, ele tá na sala, mesma sala que a bateria, bem distante da bateria. A minha sala tem 7,80 metros de comprimento, então a bateria tá, sei lá, uns 5 metros distante desse microfone. Vamos ouvir aqui, é um microfone de fita estéreo da AEA, modelo R88. É muito natural o som. E aí, o que é que eu fiz a princípio nele? Fiz uma equalizaçãozinha. São ressonâncias que eu estou ouvindo aqui que eu acho que eu deveria cortar. Pouca coisa. E no bus de bateria, perdão, no bus da sala de bateria, eu criei um bus para isso, eu tenho mais coisas. Aí eu tenho uma equalização, esse spiff de novo, que na verdade ele está aqui num modo diferente, em vez de dar bucha, eu estou cortando. Então olha o que ele vai fazer. Ele está tirando o ataque. Então isso deixa a sala mais distante, dá uma impressão de ser uma sala maior. Na sequência, Transient Design, a mesma coisa, cortando o ataque e aumentando o sustain para fazer a mesma coisa, tirar a presença do ataque e deixar um som mais difuso. Ouvindo isoladamente, pode parecer um pouco até feio, mas isso ajuda pra caramba no som. Saturação, Saturn, mais uma vez.
Agora o AMEC de novo. Por causa desse THD aqui, eu gosto do que ele faz. E tô cortando altas no side. Isso aqui tá em mid side. Então isso aqui é o mid, esse lado aqui é o side. Eu tô cortando frequência alta. Porque a saturação trouxe algo que eu queria, mas trouxe também mais alta do que eu gostaria. Aí eu controlei depois. É um processo mais corretivo nesse caso. Elise Alpha Compressor. Esse compressor aqui é muito transparente, muito legal. Ele tem um modo aqui com um transformador que eu estou habilitando. Tem um soft clip que eu estou desabilitando. Eu gosto do que ele faz. Mas nota que praticamente não estou comprimindo. É que o plugin em si, ele tem uma onda que eu gosto. Curve Bender mais uma vez. E um compressor aqui. O Townhouse, que é um compressor estilo SSL, né? Note que esse compressor está atuando de uma maneira ok. Isso é para o mic que está dentro da sala. Agora, com esse mesmo processamento que eu mostrei para vocês, o mic que está no banheiro, ele passou pela mesma coisa. Então, vamos mostrar agora para vocês só o mic do banheiro. Com todo, primeiro sem o processamento. Vou tirar tudo que tinha. Nota que ele tem um gravão e tem uma ambiência, né? Tá do lado, é um banheiro que fica do lado da sala de gravação. Mas só de estar dentro do banheiro, com aquele piso frio todo ali e com a porta fechada, as reflexões que ele pega, pô, eu acho bem legal esse microfone. Agora, vou habilitar todo o processamento que eu fiz. Deixa o som mais distante, né? Dá uma sensação de sala maior do que é. Agora, somar os dois canais de sala, o estéreo e o mono. Gosto muito. Agora eu vou mostrar o som sem sala, a bateria com as peças close, sem sala. Vamos agora adicionar a sala. Olha o tamanho desses tambores, velho. Olha o release da caixa. Então a sala faz muita diferença. Notem, não tem um plugin de reverb aqui. Os plugins que eu estou utilizando para a sala são equalização, Transient Designer, saturação, compressão, certo? Nada, eu não insertei um reverb. Essa sonoridade que vocês estão ouvindo é a ambiência da minha sala que eu comprimi, saturei para que ela ganhasse esse tipo de vida. Então, é uma coisa que eu queria falar com vocês também, é que às vezes vocês têm a impressão de que a sala, poxa, tem que ter uma sala gigantesca com uma reverberação absurda para fazer um som de bateria grande. Não necessariamente. A minha sala não é pequena. Ela tem 37,5 metros quadrados. Eu sei que para um estúdio de pequeno porte é uma sala decente, razoável. Ela não é pequena, mas se você entra nela e fala, você não vai perceber uma mega ambiência, porque eu tive que secar ela um pouco mais para que ela seja versátil para fazer várias coisas. Às vezes eu quero gravar uma locução e eu quero que seja sequinho. Então, esse banheiro que eu tenho ao lado, eu já fiz de propósito assim, para usar de vez em quando microfonando, e com coisas que tem muito SPL como bateria, ele funciona absurdamente bem. Então, vamos agora ver, depois que tudo saiu do Pro Tools e chegou nesses equipamentos aqui que eu estou usando do Outboard, eu estou voltando para o Pro Tools. Vocês podem ver aqui que eu estou com a monitoração aqui, ó, o botãozinho verde, ligado. Por que eu estou com isso ligado? Eu estou gravando, né, o que está acontecendo no Outboard agora, dentro do Pro Tools. E aí eu estou inserindo nesse canal onde eu estou gravando mais alguns plugins. São eles, o primeiro deles aqui vou habilitar, GoForce,
Esse é um plugin que corrige, né? Simultaneamente, em tempo real, ele faz correções em tempo real. Esse é um plugin que faz correções em tempo real na sua mixagem. Você pode usar de uma maneira bem conservadora, como eu estou usando aqui. Note que eu estou usando o Recover em 0,5%, o Tame em 0,3%. O Tame é para domar coisas que o plugin julga que estão saltando muito, e o Recover é para trazer coisas que ele acha que são interessantes para mixagem. Digamos, elementos assim, eu vou empurrar um pouquinho essas altas, vou empurrar um pouquinho o médio. Eu não estou usando o Bias, nem o Brighten aqui, e estou usando o Boost em menos 0,5. Se eu aumento, olha o que acontece, ó. E se eu trago para um valor negativo, ó. Então eu estou usando 0,5. E nesse 0,5 eu estou tirando um pouquinho, controlando um pouquinho mais o grave. É só isso que eu estou fazendo. Então, é muito sutil o que ele está fazendo. Não vai dar, talvez, para vocês perceberem aqui a diferença, porque vai rolar uma compressão aqui do áudio do YouTube. E aí, depois desse plugin, eu tenho mais uma vez o Townhouse da Brainworks, outro compressor, um Manley Mu, é um compressor mais lento e que eu estou praticamente fazendo nada. E por último, eu tenho a Isotope Ozone, que aqui eu estou utilizando apenas o último módulo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho várias coisas, mas o que está funcionando mesmo aqui é esse aqui, que eu estou dando 6 dB de ganho, que é para, digamos assim, como isso aqui funcionaria se fosse, digamos assim, uma master, né, da bateria. Tem um pouquinho de soft clip aqui, a por de compressor aqui 1.8 dB, e é isso. E eu estou limitando isso aqui com um output de menos 0.18. Então, tudo que passar daí vai ser capado. Vamos ouvir como é que soa agora? Então, esse é o resultado final do som de bateria. Agora a gente pode ouvir dentro do contexto da música. Eu vou habilitar aqui os canais de baixo e guitarra para que vocês ouçam como é que isso vai funcionar dentro da música. Para mim soa muito, muito, muito bem. Lembrem-se, isso foi uma mixagem que eu fiz de maneira muito rápida. Eu estou revisando o que eu fiz aqui com vocês de uma maneira mais demorada do que durante o tempo que eu estava fazendo isso, né? Já tem, sei lá, 40 minutos de vídeo. Eu não sei quem é que vai assistir isso, mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês que dá para fazer um som de bateria sem usar reverb, sem usar replays, desde que você tenha estrutura para gravar bem a bateria, tenha um excelente músico, como é o caso do Beto, né? E saiba o que você está fazendo, né? Essas coisas que eu estou utilizando, os outboards, eles têm impacto no som? Tem. Mas antes de tudo isso tem que vir a pessoa tocando bem, né? Isso é muito importante. Eu sempre fico batendo nisso para a gente não ficar vendendo aquela falsa ideia de que o equipamento, ou os plugins, ou a software tal, DAW tal, é Pro Tools, é Logic. Nada disso importa. O que mais importa é o que está lá no começo, que é a fonte sonora, né? Quem está tocando esse instrumento, no caso a bateria, a sala onde a bateria está, né? O tratamento acústico desse lugar, né? E esteticamente o que você quer atingir com essa gravação. Essas coisas têm muito mais peso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem puder aí deixar um like,
Se dá bastante trabalho fazer um vídeo desse, vocês não têm noção. Então, é um vídeo longo. Eu espero que quem chegou até aqui tenha gostado. E deixe esse like para fortalecer. E a gente se vê num próximo vídeo.